Os alienígenas de Jujutsu Kaisen módulo podem realmente ser fraudes e o capítulo 4 provou isso, com o Maru sendo aleatoriamente desmaiado por um novo inimigo, um mestre de maldições misterioso que de alguma forma parece conhecer até que bem a história do Yuta. Aqui nesse vídeo eu vou te falar o que aconteceu no capítulo 4 de Jujutsu Kaisen módulo e explicar isso tudo aqui pra você, então já fica aqui e bora bater um papo sobre isso. Pra começo de conversa, o capítulo começa com o Sami revelando pros irmãos Okotsu que o Maru é um alien, só que eles já sabem disso. Ele fala que ele não tinha contado nada antes porque tinha sido decidido que não era pra revelarem isso para eles, mas o próprio Maru acabou dando indícios de ser alienígena, então agora tava de boa. Com isso, os três vão continuar a fazer missões juntos e a gente vê o Sami falando pro Tsurugi que ele tem que contar qualquer informação, não importa o quão significante seja, que ele consiga tirar sobre os Shimurianos. Porém, mesmo assim, a gente viu logo de começo que ele decide manter o segredo que o Maru contou pra ele no capítulo passado. Com isso, então, a gente finalmente vai para o caso que eles vão investigar nesse capítulo, que dessa vez se trata de um garoto que todo ano repete a mesma classe, só que com outro nome, outros dados familiares, mas a mesma cara, a mesma altura e tudo mais. E por toda a circunstância, eles estão basicamente suspeitando que pode ter um mestre de maldições relacionado. Inclusive, nesse momento aqui, a gente descobre que em anos terrestres o Maru teria 19 anos de idade. Pelas situações envolvendo esse caso serem muito diretas em vários aspectos, a equipe logo deduz que é um mestre de maldições que está se passando por uma criança para se matricular na escola por alguma razão. O Mino até chega a falar que essa parte em específico é quase assustadora, porque mesmo que seja um mestre de maldições, ele está agindo de uma forma completamente irracional. Com isso, então, a missão começa e o grupo se divide. A Yuka vai junto do Mino até o endereço atual do garoto para tentar investigar a casa dele, e o Tsurugi vai junto do Maru para tentar falar com ele na escola. Quando esse garoto, que agora tá respondendo por Takeda, encontra com o Tsurugi, ele logo foge, o que faz o Tsurugi pensar que ele é culpado, mas o Maru fala que qualquer criança iria fugir vendo a cara dele. Só que o Tsurugi logo alcança o Takeda, que acaba manifestando suas habilidades, o que faz com que o Maru e ele acabem precisando revidar. A gente logo de cara vê que a habilidade do Takeda, seja lá qual for, relacionada com a invocação desse ser aqui, que o Tsurugi fica na dúvida se é um Shikigami ou se é um espírito guardião. Nesse momento, o Tsurugi pede pro Maru se afastar e não se envolver, porque ele já sacou que os alienígenas têm uma certa vantagem contra a humanidade, e isso significa que a prioridade máxima é não deixar o Maru se machucar e também não fazer com que ele precise usar suas técnicas ou algo assim para não passar uma impressão ruim, e assim evitar a todo custo uma guerra contra os Shimurianos. A coisa começa a ficar estranha quando o Takeda se rende, e aí ele vai começar a explicar a história dele e parece tudo conveniente demais. O menino diz que 3 anos atrás a mãe dele morreu e ele tinha pedido para ficar para sempre na mesma classe porque ele não queria trocar. Com isso, a mãe dele se tornou um fantasma e basicamente cumpriu esse desejo dele. E isso daqui é muito conveniente porque ele contou uma situação extremamente parecida com a do Yuta. O próprio Tsurugi reconhece isso. Ok que essa situação também poderia ser só uma justificativa para ele tentar explicar como que o Jujutsu dele ficou fora de controle. Só que parece muito conveniente que ele por acaso esteja falando com o neto do Yuta, que conhece especificamente a história dele, pelo menos até certo ponto, e ele conta uma história extremamente parecida. Por isso que eu disse antes que parece até que ele já conhecia a história do Yuta e usou propositalmente uma situação parecida para conseguir convencer o Tsurugi, que meio que ia ficar abalado com isso, o que levanta a dúvida de quem realmente é esse Takeda. Porque sim, ele tá errado e essa história é mentira. Depois dessa conversa, a gente vê o Tsurugi e o Maru indo até o primeiro endereço dele para ver o que aconteceu lá, enquanto a Yuka e o Mino vão até o endereço atual. E os dois grupos encontraram coisa errada, só que o Tsurugi só encontrou um cadáver, que ele assumiu que era justamente o cadáver da mãe. E aí ele já estava partindo da ideia de que aquelas outras famílias que supostamente morreram, na verdade nunca existiram, eram só invenções do espírito guardião da mãe, fazendo ele, mas principalmente o Maru, já sentirem um tipo de pena do garoto e até falarem que ele vai ser levado para a escola Jujutsu, se for o caso, para ele aprender a controlar as habilidades dele. Só que é nesse momento que o Tsurugi recebe uma ligação da Yuka, completamente irritada porque ele não estava respondendo e perguntando onde é que ele estava. Ele fala que tá na casa do Takeda e ela já fala que, como assim? Eu tô na casa do Takeda. E diz que ele é completamente suspeito e é pro Tsurugi tomar cuidado, porque eles encontraram 5 cadáveres enterrados no outro endereço do Takeda e provavelmente vão encontrar mais. Então, se o Tsurugi encontrasse com ele, era pra prender imediatamente. E é nesse momento também que a gente vê o Maru caído desmaiado aos pés do Takeda e ele basicamente começa a arrancar o próprio rosto, revelando uma outra face que parece inclusive de um velho, ou então pelo menos um rosto muito deformado, e ele revela que tá surpreso que eles tinham companheiros. Basicamente o objetivo dele era eliminar os dois ali, não deixar rastros, mas ele ficou surpreso porque tinha mais gente junto, então ele mudou de plano. E esse capítulo honestamente
foi extremamente interessante, não só porque ele reforça que essa série realmente vai ter um estilo um pouco mais investigativo, mas também porque tudo em volta desse Takeda tá muito suspeito. Como eu falei, ele arranca o rosto, que era um rosto falso na verdade, e o que tá por baixo parece algo completamente deformado, ou então pelo menos algo velho e enrugado, o que pelo menos me passa duas ideias principais: ou ele tá fazendo isso de se passar por uma criança para seguir naquele negócio de tráfico de japoneses, apesar de ter sido disso que tava em baixa, ou ele é o Jack, por assim dizer, sabe, e tá querendo fazer coisa errada com as crianças em outro sentido. De qualquer uma das formas acaba sendo extremamente pesado, e a situação toda fica ainda mais estranha porque, como eu tinha dito também, aquela historinha que ele contou pro Tsurugi sobre ele ter perdido o controle da técnica porque a mãe morreu e essas coisas era mentira, ou seja, ele tava só tentando enganar eles, e é muito conveniente que ele contou pro neto do Yuta uma história que se parece extremamente com a do Yuta. Claro que a fama do Yuta como feiticeiro deve ter ficado ainda maior após o final de Jujutsu Kaisen, e isso provavelmente continuou por bastante tempo e coisa assim do gênero, mas ainda assim não é de se imaginar que seja de conhecimento público os detalhes da história e do passado dele. E por fim também, esse finalzinho aqui deixou bem reforçado o ponto das pessoas que estavam falando que os alienígenas eram todos fraudes, porque o cara desmaiou o Maru completamente do nada. Pra ser justo, a gente não viu como aconteceu, a gente não viu se ele usou algum tipo de veneno ou uma técnica específica que faria isso, e o Maru provavelmente estava de guarda baixa. Da mesma forma, a gente viu que o foco dele está sendo evitar que o Maru se meta em lutas, mas também é importante destacar que a gente não tem uma noção muito boa do quão bom ele é em quesito de combate. O Maru não entende muitas das coisas do mundo do Jujutsu, só que ele sabe usar energia amaldiçoada, e a gente viu que ele tem uma técnica bem forte que está conectada com a do irmão dele. Ele não pode usar essa técnica, só que isso não deveria impedir ele de poder fazer outras coisas. Aqui mesmo tem um breve momento em que a gente vê que ele consegue lutar mesmo que no corpo a corpo sem usar aquilo, o que levanta a questão: esse feiticeiro aí se passando por esse menininho chamado Takeda desmaiou ele porque ele estava de guarda baixa, foi alguma coisa especial, ou será que o Maru só não é tanta coisa mesmo, ou quem sabe até esse feiticeiro na verdade seja bem mais poderoso do que parece. Eu pessoalmente acho que vai cair na questão de que o Maru estava de guarda baixa, já que ele estava tão empolgado em fazer amizade com o Takeda e cuidar dele, coisa assim. Mas já deixa aqui nos comentários a sua opinião, como você acha que isso daí aconteceu e qual que você acha que é o lance desse feiticeiro. Eu honestamente achei muito suspeito, especificamente a história que ele contou, e também pela temática daquela habilidade que ele mostrou, parece ter algo relacionado com linhas, então pode até ser que ele consiga controlar o Maru enquanto ele tá desmaiado e faça ele enfrentar o Tsurugi, mas a gente só vai descobrir isso de verdade no próximo capítulo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para apoiar o canal, se inscreve se você não quiser perder as reviews dos próximos capítulos. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.